Estamos aqui conversando hoje com o padre Wagner Ferreira sobre todo o seu trabalho de mestrado, doutorado em Roma, mas focando as comunidades, né? A necessidade das novas comunidades, algo muito importante para a igreja. Antes de voltar à conversa com ele, eu quero rapidamente mostrar a coleção que nós gravamos, de 11 CDs, é um curso bíblico, né, de 11 CDs, que na verdade eu gastei 3 anos e mais de 100 horas de gravação, analisando cada um dos 72 livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, baseado em boas coleções bíblicas, né, de bons autores, para que as pessoas entendam. E um curso que também em 10 CDs, que é um curso sobre Catecismo da Igreja. Até aqui trouxe um deles, ou melhor, não é este aqui, não é esse, é uma coleção parecida com essa mesmo, importa ver os CDs, uma coleção sobre o Catecismo da Igreja. É só CD, para você ouvir. Porque eu estou convencido do seguinte: quem conhecer bem a doutrina da Igreja pelo Catecismo e tiver uma correta interpretação da Bíblia, segundo o magistério da Igreja, então você pode ser um cristão, um católico autêntico, que conhece a sua igreja, conhece a sua fé e pode então viver tudo isso com, autenticidade. Muito bem, padre Wagner, eu tinha colocado antes do intervalo esta pergunta para os coordenadores de comunidades no Brasil, que são mais de 500, e que a maioria são leigos, que não tiveram a oportunidade de fazer um curso, às vezes, profundo de teologia, alguns certamente fizeram, né? Mas a maioria não teve a oportunidade de fazer um curso de teologia, de filosofia, de antropologia, outras coisas. Qual é a preocupação que eles devem ter ao guiar essas comunidades? Veja, essas novas comunidades são carismas novos. Sim. Um carisma, ele existe como um dom autêntico do Espírito para o quê? Para contribuir com a edificação da igreja, ou seja, com a edificação da igreja na santidade de Cristo. É claro, os carismas, eles podem ser comuns, ordinários, extraordinários, né? Tem vários tipos de carismas, podem ser carismas de ordem pessoal, carismas também de ordem comunitária. Então, existem carismas que dão origem a verdadeiras obras carismáticas, como as congregações religiosas, ou seja, o carisma de um São Francisco de Assis, o carisma de um São Domingos de Gusmão, que originou a ordem dos pregadores, não é? A ordem dominicana, e o carisma dos jesuítas, de Santo Inácio de Loyola. É como que é a identidade da obra, né? Exatamente, ou seja, aquela pessoa faz uma experiência de Deus e, ao mesmo tempo, ela sente, assim, no coração, aquela compaixão do bom pastor de Jesus em relação a uma necessidade concreta da vida da igreja, da vida da sociedade. Então, ela, por um lado, faz uma experiência de Deus, sente a compaixão por uma necessidade, ou questões sociais, ou questões espirituais, ou questões formativas, ou coisa desse tipo, e dá origem a uma obra carismática para responder, para se colocar a serviço da edificação da igreja, indo ao encontro daquela necessidade, não é? Portanto, nós percebemos que as novas comunidades, elas se originam de um carisma. Agora, é um carisma para contribuir com a edificação da igreja na santidade de Cristo. Qual é a preocupação que... Muito sério isso, né? É muito importante, é muito sério. Qual é a preocupação que aqueles que se sentem, né, qualificados como coordenadores e formadores nas novas comunidades, qual é a preocupação que devem ter? De formar os membros das comunidades segundo a orientação que nos dá o documento de Aparecida: discípulos e missionários. Antes de tudo, formar para o discipulado de Cristo. E o discipulado de Cristo significa dar uma formação
para que aquele irmão entre na dinâmica da graça que nós recebemos pelo sacramento do batismo, certo? Entre na dinâmica da graça no sentido de se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Então, dar uma contribuição para que a pessoa ela amadureça como discípulo de Jesus, faça a pessoa ela assuma uma verdadeira adesão a Cristo, uma adesão de fé, consciente, bonita, viva. Então, em primeiro lugar, formar para o discipulado. E claro, a comunidade, uma nova comunidade, não existe para si mesma. Não existe para si mesma. Não existe para se promover. Ela existe, como nós dissemos, como um carisma que deve atuar na vida da igreja, na vida da sociedade, para a edificação da igreja na santidade de Cristo. Sendo assim, a formação, ela precisa formar para o discipulado e formar para a missão. Formar para a missão. De modo que os membros dessas novas comunidades entendam que eles não estão nas comunidades para se tornarem pessoas mais felizes, pessoas mais realizadas. A felicidade de um membro de uma nova comunidade, como de qualquer outro cristão, de qualquer outra cristã, se estabelece nessa vida doada, na missão, nessa vida entregue na missão, para que as pessoas façam a experiência da fé em Cristo, certo? Portanto, formar, eu diria, de forma assim muito básica, ao discipulado e à missionariedade. E claro, aí se abre um grande leque em matéria de métodos formativos, conteúdos formativos e assim por diante. Depois, claro que as novas comunidades são novas, carismas novos, suscitados pelo Espírito de Deus, como aquilo que você dizia no primeiro bloco, essa resposta providencial do Espírito, mas para o quê? Para as urgências do nosso tempo. De hoje. As urgências de hoje. Sem dúvida. E daí o fato do Papa João Paulo II, naquela homilia, naquela vigília da solenidade de Pentecostes na Praça de São Pedro, o fato dele ter colocado em evidência, sabe, a importância das novas comunidades, dos novos movimentos eclesiais, no que diz respeito à obra da evangelização, à ação evangelizadora da igreja, sem desprezar a contribuição de outras que já existe, né? Vidas, de outras forças, de outros organismos eclesiais. Porém, as novas comunidades têm essa beleza de uma criatividade em comunicar Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Uma criatividade no que diz respeito, por exemplo, aos meios de comunicação, ao modo de utilizar os meios de comunicação para comunicar Jesus Cristo. A arte, a cultura, a dança, sabe, a música, a questão da linguagem para atrair os jovens a Cristo, fazer os jovens da atualidade, onde as pessoas pensam, poxa, os jovens estão, em relação a Jesus Cristo, em relação à igreja, os jovens estão desconectados, eles estão mais linkados a tantas coisas, aí toda a problemática da droga, de uma sexualidade vivida sem o compromisso com o amor autêntico, o amor verdadeiro, o respeito à pessoa humana e assim por diante. Então os jovens estão tudo perdidos. Quando na realidade a gente percebe nas novas comunidades essa capacidade de comunicar Jesus Cristo, segundo a linguagem da juventude. Ou seja, para dizer que de fato a igreja conta com as novas comunidades, como essa resposta providencial suscitada pelo Espírito. Agora, é importante qualificar os membros das novas comunidades. Por quê? Porque são carismas novos, mas que se manifestam na vida da igreja. Porque se é um autêntico carisma do Espírito, é um autêntico carisma do Espírito para contribuir com a edificação do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então a coisa não cai de paraquedas. Os membros das novas comunidades precisam viver em profunda comunhão com a igreja, com a instituição.
Sentire com eclésia. Sentire com eclésia, exatamente, sentire com eclésia. Ou seja, estar nesse compasso, certo? Com o coração batendo na mesma sintonia do coração da igreja. Então, isso é muito importante. Então, nós percebemos que hoje muitos membros das novas comunidades são jovens, né, que vêm, fazem uma experiência de fé, uma experiência da graça de Deus e tudo mais. Mas hoje muitos não tiveram aquele embasamento catequético, como, por exemplo, eu tive. Exatamente. Eu venho de uma família católica, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu tive uma catequese, ou seja, desde que eu me entendo por gente, sabe, o meu bispo foi Dom Eugênio de Araújo Sales, que faleceu há pouco tempo. Nasceu católico. Né? Ou seja, eu costumo dizer, eu também nasci católico. Nasci católico. Um berço, né? Exatamente. Mas a maioria realmente não tive é assim, uma formação catequética consistente, né? Meu pai, meu pai se chama Antônio Roberto. Meu pai, ele tinha uma vida de igreja muito ativa. Ele trabalhava na pastoral do batismo e, em função disso, meu pai fez a escola Mater Ecclesiae. Oh, que beleza. Meu pai foi aluno de Dom Estevão Bittencourt e de Dom Cirilo Folk. Dom Cirilo muitos não conheceram, porque é Dom Cirilo monge beneditino, né, do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Dom Cirilo e Dom Estevão, eles basicamente criaram a escola Mater Ecclesiae. Mas logo depois Dom Cirilo veio a falecer, né? E Dom Estevão deu continuidade. Meu pai estudou. Então eu tive esse berço catequético bem fundamentado. Hoje, os jovens que entram nas novas comunidades, eles têm um vigor, uma experiência de fé, de graça e assim por diante, mas sem muito embasamento catequético, doutrinário. Então é preciso fortalecer bem essa formação. Os membros, os coordenadores, fundadores, aqueles que têm a responsabilidade com a liderança das novas comunidades, precisam ter a preocupação de dar uma fundamentação catequética, doutrinária, conforme o magistério da igreja. Porque a história da igreja conhece, sabe? A história da igreja conhece páginas dolorosas de movimentos carismáticos, ou seja, carismas que provavelmente foram carismas autênticos do Espírito, mas que se perderam. O apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, né, ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, ele fala dos carismas, certo? E ele chega a ponto de dizer que o carisma ele pode extinguir. O carisma, ele pode ser sufocado, ele pode desaparecer, um carisma autêntico do Espírito. Ou pode migrar para uma heresia, aí, como o caso do montanismo. Exatamente. Né? Só para ilustrar, o montanismo foi uma heresia lá por volta do ano 230, que era um típico movimento carismático. Exato. Mas o montano, ele se achou tão renovado, que ele começou a se achar a encarnação do Espírito Santo. Diz que ele batizava em nome do Pai, do Filho e de Montano. Quer dizer, exatamente. Se desviou. E o Papa teve que condenar como heresia o montanismo. Exatamente. Né? Mas tinha realmente um espírito, quer dizer, não estou dizendo aqui nem de longe que seja o caso de hoje, mas que esse risco pode acontecer. Pode acontecer. É por isso que... Hoje, claro, nós temos uma igreja mais sedimentada, mais assentada, como lá no século II, século III. Né? A coisa estava no começo, ou seja, de modo que esse risco existe. Então, de querer ser um carisma, digamos, autossuficiente, de querer se colocar no lugar da própria igreja. Né? Eu acho que esse é o grande perigo. Então agora nós... Eu caminhar sozinho. Exatamente. Nós é que vamos dar a solução para a igreja, nós é que vamos dar a solução para os problemas da humanidade. Então, sabe, esses riscos, eles existem. De messianismo. De um messianismo, esses riscos existem. E por isso, andar no compasso da igreja. Beleza. Por isso, dar essa formação sedimentada no magistério da igreja. Como você falou, uma formação a partir do catecismo da igreja, sabe? Eles precisam... E eu noto, sabe, Padre Wagner, aproveitando aqui, eu acho que tudo isso serve para
para orientar as comunidades. Eu, há mais ou menos 18 anos, que eu dou formação para quem vai entrar na comunidade. Hoje nós chamamos de pré-discípulos, na casa de Lavrinhas, e os discípulos em Queluz. Eles têm 2 anos de formação hoje integral, muito boa, e eu percebo, eu dou a eles o catecismo da igreja, que é toda a doutrina praticamente condensada, né? E eu percebo como eles gostam, como eles bebem aquilo. Olha, eu fico uma manhã inteira com eles, se eu ficasse o dia inteiro, sabe? Então a gente percebe que é algo que alimenta. Claro. Não é uma fantasia, não, é algo que realmente eles percebem que aquilo ali vai dar a eles sustento. Agora, eu gostaria de complementar que, é claro, um carisma que dá origem a uma obra carismática, como, por exemplo, a comunidade Canção Nova, a comunidade Shalom, a comunidade Obra de Maria, a comunidade Arca da Aliança, Nova Aliança e tantas outras novas comunidades atuantes aqui no cenário eclesial brasileiro e também internacional. Essas obras carismáticas, elas precisam dar uma formação consistente, né? Essa formação que deve estar baseada na doutrina da igreja, mas ao mesmo tempo não pode perder esse sentido de formar os seus membros à luz do próprio carisma. Ah, sim. Não é? Também não pode perder a identidade. Não pode, para não perder a identidade. Porque ela vem de Deus, né? Não é? A não ser que, claro, pode ser que nessa... nós estávamos falando aqui de mais de 500 novas comunidades, certo? Quem sou eu para julgar um carisma autêntico ou inautêntico ou coisa desse tipo? Mas agora, com essa emergência de novas comunidades, nós podemos também viver o risco de um modismo, certo? O risco, assim, de grupos, pequenos grupinhos. Ah, não, nós temos que ser nova comunidade, assim por diante. Quando, na realidade, não é esse chamado, não é essa vocação, certo? E aí é uma comunidade que fica imitando a outra, fica imitando a outra, fica imitando a outra, fica querendo desenvolver um trabalho igualzinho a outra, porque a outra dá certo, a outra não sei o quê, né? Claro, aí vem a prova, primeiro a prova do tempo, do amadurecimento, mas também a verificação da igreja, porque, sobretudo, os bispos, né, têm como missão, como responsabilidade, discernir os carismas. Né? Isso eu coloquei no meu trabalho. Pertence ao magistério, né? Eu coloquei o meu trabalho. No meu trabalho, a importância do discernimento, né, dos carismas, e isso é uma responsabilidade dos pastores da igreja, certo? Sem dúvida. Eu coloquei, por exemplo, nesse segundo livro, As Novas Comunidades no Contexto Sociocultural Contemporâneo, eu coloquei aqui os critérios de eclesialidade que João Paulo II cita na exortação apostólica Christi Fidelis Laeti. Ali na Christi Fidelis Laeti, João Paulo II apresenta critérios de eclesialidade que contribuem para este discernimento, esta verificação da eclesialidade dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Critérios de eclesialidade são importantes. Então, porém, é claro, uma formação baseada na doutrina da igreja e tudo mais, até para ajudar a perceber a autenticidade daquele carisma, precisa ser vivido, essa formação precisa ser vivida segundo o carisma daquela nova comunidade. Certo. Isso é um ponto. Aí eu percebo, sabe, Padre Wagner, que os bispos entenderam isso no Brasil. Né? Você vê que dificilmente, que a comunidade, para ela começar a existir numa diocese, a primeira coisa que ela precisa ter é a aprovação da igreja particular, da diocese do bispo. E hoje eu percebo o seguinte, os bispos estão muito abertos a isso, né? Eu nunca ouvi dizer, por exemplo, que um bispo mandou fechar uma comunidade. Não, eles estão ali, sabe, os bispos foram os primeiros a entender que é uma ação do Espírito Santo e que eles têm que exatamente discernir os carismas e orientar. Claro. É claro que toda parte onde existem pessoas humanas há falhas, há erros, mas, sabe assim, grosso modo, porque você e eu, nós andamos muito por esse Brasil, até fora do Brasil, eu sinto isso, sabe?
que há realmente um despertar, um desejo dos bispos de... Eu vejo os bispos chamando, por exemplo, a Canção Nova para abrir casas de missão nas suas dioceses. Exato. Interessante, né? Sim, sim. Porque, exatamente, porque a igreja entende, e eu acho que aquilo que você colocou, a vigília de Pentecostes, em 1998, com o Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, foi um marco. Foi um marco. Foi um marco. Particularmente para as novas comunidades. Porque os movimentos eclesiais, muitos movimentos eclesiais, surgiram inclusive antes do Concílio Vaticano II. Né? Antes do Concílio Vaticano II, nós já temos focolares, o movimento dos focolares. Sim. Certo? Então, tem tantos outros movimentos que já estavam com a sua... o seu dinamismo, a sua espiritualidade, a vivência carismática, a inserção na vida da igreja, tudo isso já estava andando. As novas comunidades, justamente porque elas trazem essa particularidade de terem nascido a partir da espiritualidade da renovação carismática católica. A renovação carismática católica, nós temos, pelo menos como marco histórico, nós temos presente aquela experiência carismática dos jovens universitários de Duquesne, nos Estados Unidos, no ano de 1967. Então, o concílio já tinha terminado, o Concílio Vaticano II terminou em 1965, certo? Então, nós percebemos que as novas comunidades surgiram a partir do fenômeno carismático pentecostal católico. Então, as novas comunidades elas já estavam aí, né, caminhando na vida da igreja e tudo mais, mas o marco foi a vigília com João Paulo II, a vigília de Pentecostes. Agora, uma coisa que eu percebo, Padre Wagner, é o seguinte, que eu vivi antes do concílio e vivi na igreja depois do concílio. No concílio eu tinha, em 65, eu tinha 15 anos de idade, mas eu já acompanhava bem coisa, porque como você disse, eu também nasci num berço católico, meus pais falavam muito já de Pio XII, né? Eu conheci Pio XII, assim, de jornal, de rádio e tudo. Mas eu percebi uma coisa muito interessante, que se as novas comunidades surgissem antes do Concílio Vaticano II, elas não iam para frente. Não havia clima. O que eu percebo é que o Concílio Vaticano II preparou a igreja, sem dúvida, o clero, os bispos, para o evento chamado o advento das novas comunidades. Aí é que eu percebo que foi realmente uma ação do Espírito. Sim, e depois, mais uma vez, eu gostaria de citar aqui esse meu livro, né? As novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. Aqui no capítulo 2, eu coloco aqui, significado dos novos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Uma nova era agregativa. Com estas palavras, João Paulo II afirmava um modo diversificado para a realização do apostolado dos fiéis leigos e leigas, que, seguindo a rica e versátil motivação do Espírito Santo, procuram responder aos desafios apresentados pela secularização. Portanto, o que nós analisamos aqui nesse capítulo? Em primeiro lugar, a guinada que foi provocada pelo Concílio Vaticano II, em relação aos novos movimentos eclesiais e às novas comunidades. E aí, quando eu digo de guinada, por quê? É como você está falando, o concílio realmente, ele criou um clima favorável. Ele deu abertura. E que, de um modo particular, o que eu destaco? O que eu destaco do Concílio Vaticano II? Primeiro, a questão da valorização do protagonismo dos leigos e leigas, que não existia antes do concílio, na obra evangelizadora da igreja. Exatamente. Ou seja, antes do concílio, quando se falava de evangelização, era a missão do clero. É a missão da hierarquia. Da hierarquia, do clero. E da vida consagrada, né, da vida religiosa, mas, de um modo geral, hierarquia é clero. Não se falava desse envolvimento dos... Claro, nós já temos aí, como eu disse, muitos movimentos eclesiais surgiram antes do concílio. Nós já tínhamos aí a vitalidade da ação católica. Sim. Não é? A vitalidade da ação católica, nós já tínhamos. Então, não faltou na vida da igreja
essa presença, essa atuação de leigos e leigas. Mas como a coisa aconteceu a partir do concílio... Não, foi diferente. Foi diferente. Diferente. Depois, nós temos, além dessa valorização do protagonismo dos leigos e leigas, nós temos a questão da eclesiologia de comunhão. Juntamente com a questão dos leigos e leigas, eclesiologia de comunhão, ou seja, uma igreja que é corpo místico de Cristo, mas uma igreja que é povo de Deus. Ou seja, uma igreja onde todos precisam se sentir responsáveis com a própria ação evangelizadora da igreja. E, por fim, um outro ponto que eu destaco é a questão da teologia dos carismas. Sobretudo Lumen Gentium, certo? Apostolicam Actuositatem, né? Ad Gentes, são documentos do Concílio Vaticano II que trabalharam um pouco esse elemento da teologia dos carismas.